Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 28 de junho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Jornalista diz à CPI do Cachoeira que recebeu dinheiro de empresas ligadas ao contraventor. E hoje é a vez do depoimento de 3 pessoas ligadas ao governador do Distrito Federal na comissão. Projeto sobre cotas para alunos vindos de escolas públicas deve ser votado hoje na Comissão de Direitos Humanos. Plenário aprova a proposta para simplificar as licitações de obras do PAC. Agora, no Senado em Dia. Num depoimento de quase 9 horas, o jornalista Luiz Carlos Bordoni disse à CPI do Cachoeira que recebeu dinheiro de empresas ligadas ao contraventor. Seria o pagamento pelo trabalho na campanha de Marconi Perillo, governador de Goiás. Os parlamentares abriram a reunião preocupados. O que fazer com relação às ameaças de morte sofridas pelo juiz Paulo Moreira Lima e pela procuradora Léa Batista, que atuaram na Operação Monte Carlo? Eu creio que as ameaças começaram a acontecer depois que foi concedido o primeiro habeas corpus. A justiça ameaça a justiça. Essa é a questão. Foi quando eles foram informados de novas ameaças. Recebi 10 twitters ameaçadores dizendo que iriam me apagar, que iriam me metralhar, que eu seria sequestrada. Diante dos fatos, eu vou propor ao seu plenário, ao presidente, que essa CPI possa mover-se na direção de ajudar na proteção dos juízes e, por outro lado, na proteção dos próprios parlamentares, já que nós tivemos aqui testemunho. Só então os parlamentares deram início à oitiva. Pela segunda vez, o ex-tesoureiro da campanha de Marconi Perillo em 2010, Jaime Eduardo Rincon, apresentou o atestado de saúde para se ausentar da CPI. Nós estamos convocando o senhor Jaime Rincon para uma perícia médica na próxima semana aqui no Senado, para dirimir quaisquer dúvidas. Já Eliane Gonçalves Pinheiro, ex-chefe de gabinete de Perillo, compareceu, mas com um habeas corpus, exerceu seu direito de ficar calada. Por orientação única e exclusiva do meu advogado, eu não vou responder a qualquer pergunta. O único a falar foi Luiz Carlos Bordoni. O radialista produziu os programas de rádio da campanha de Perillo a governador de Goiás em 2010. Segundo o depoente, o contrato foi verbal. Quando o senhor faz um acerto com um amigo, o senhor não vai desconfiar de ninguém, o senhor não vai pedir contrato, não vai pedir nada. Vamos para a guerra, vamos ganhar a eleição, vamos ganhar a eleição. Bordoni teria recebido 170 mil pelo trabalho em 5 parcelas, apenas uma com nota fiscal. Desse total, R$90 mil foram depositados na conta da filha de Bordoni por 2 empresas fantasma do esquema Cachoeira. Pelo meu trabalho limpo, fui pago com dinheiro sujo. O que existiu de fato, senhoras e senhores, foi um pagamento a mim feito com Caixa 2. Alberto e Pantoja, comprovadamente, empresa ligada ao senhor Carlos Cachoeira. Logo em seguida, o jornalista entregou à comissão documento autorizando a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dele e da filha. O clima na CPI esquentou quando Bordoni foi interrompido pelo deputado Carlos Sampaio. A testemunha tem a obrigação de se ater ao fato. Ele está fazendo os fatos sobre ele. Está fazendo ilações das mais variadas ordens. O jornalista está esclarecendo o país e ele quer atrapalhar o depoimento do jornalista. Eu não estou aqui fazendo ilações. Eu estou aqui trazendo a minha defesa em relação aos ataques que me foram feitos, envolvendo o meu nome em depósito feito por contraventor. E não vou admitir de forma alguma, deputado Carlos Henrique Fossesi Sampaio, que se faça qualquer ilação do meu nome com contraventor. E o senhor, como homem do Ministério Público... Eu não admito que Vossa Excelência fale sobre mim. Eu não admito que Vossa Excelência fale sobre mim. Eu fiz uma questão de ordem, não concebo que Vossa Excelência se dirija a mim. Respondendo a perguntas dos parlamentares, o radialista deu detalhes de parte do dinheiro recebido. Recebi nas mãos do candidato, do gabinete dele. Ele lhe entregou, então, dinheiro em espécie? Em espécie. Qual o valor? R$40 mil. E aonde estavam esse recurso? No envelope amarelo. Dentro do envelope?
Dentro do envelope amarelo. E ele tirou esse envelope de onde? Por incrível que pareça, até virou chacota a história, mas estava dentro de um frigobar. Bordoni também respondeu à versão apresentada na última semana de que ele teria recebido dinheiro da Alberto e Pantoja após extorquir Cachoeira. Eu entendo isso como uma estratégia utilizada para tentar me desacreditar perante os senhores. O senador Álvaro Dias apresentou requerimento para fazer uma acareação entre Bordoni e Cachoeira. Faça isso imediatamente, por favor. O governo de Goiás disse em nota oficial que as acusações a Marconi Perillo são falsas, levianas e fantasiosas e que deverão ser respondidas na justiça em processo já aberto a pedido do governador. A CPI identificou até agora uma movimentação financeira de 13 bilhões de reais da organização de Carlinhos Cachoeira, mas existem inconsistências que precisam ser esclarecidas. Em reunião agora pela manhã, a comissão ouve três ex-auxiliares do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. O primeiro a depor será Cláudio Monteiro, ex-chefe de gabinete do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Nas escutas, o integrante do Grupo de Cachoeira, Hidalberto de Araújo, combina com Cláudio Abreu, ex-diretor da Delta, uma propina de R$20 mil que seria entregue a Monteiro em troca da nomeação de um aliado de Cachoeira para dirigir o serviço de limpeza urbana da capital. O suborno estaria sendo intermediado pelo ex-assessor da Casa Militar do DF, o policial militar Marcelo Lopes, que será o segundo depoente. A CPI quer ouvir ainda João Carlos Feitosa, ex-subsecretário de Esportes do DF, que aparece nas gravações pedindo dinheiro a um dos contadores do Grupo de Cachoeira. Os três convocados virão à CPI com liminares do Supremo Tribunal Federal e poderão ficar calados. Se permanecerem em silêncio, a CPI vai decidir se os parlamentares vão poder ou não continuar a perguntar às testemunhas. O autor dos requerimentos de convocação quer interrogar. A pessoa tem que ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas aqui, mesmo dizendo, invoca o meu direito de ficar calado. Mas ela está ouvindo o questionamento, está sendo construída uma realidade, até para que a sociedade brasileira saiba por que sentou aqui. Caso os depoentes fiquem calados, alguns parlamentares defendem outra saída. Nós poderíamos terminar a semana com um grande avanço da CPI, transformando a reunião de amanhã em reunião administrativa, e aí apreciando os requerimentos que estão sobrestados, notadamente e principalmente os requerimentos do senhor Cavendish e do senhor Pagô, que a cada sigilo que chega nessa CPI torna inevitável as suas convocações. Para outros, as denúncias vão ser esclarecidas mesmo sem nenhuma palavra dos convocados. Nós estamos analisando documentos que já chegaram e outros que já chegarão, mesmo com o silêncio desses possíveis envolvidos, não é? A gente tem que falar dessa forma. A CPI tem muito material para dar andamento às suas investigações. O relator avisou, novas convocações só serão votadas no dia 5 de julho. Até lá, parlamentares vão investigar os 13 bilhões de reais movimentados pelo Grupo de Cachoeira. Uma das questões centrais que nós levantamos hoje é que já temos uma movimentação financeira de 13 bilhões de reais com informações que chegaram até a CPMI e pelo menos 10 bilhões de reais com informações inconsistentes. Nós precisamos resolver essas questões na inconsistência desses dados, porque são elementos de prova importantes. Nós passamos hoje, a nossa equipe técnica passou a tarde toda buscando solucionar este problema. Queremos avançar com o cruzamento de dados. O Museu Histórico do Senado passará a ser denominado de Museu Histórico Senador Itamar Franco. É o que determina o projeto de resolução de autoria do senador José Sarney, aprovado em votação simbólica ontem no plenário da Casa. A matéria vai agora à promulgação. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Agricultura recebe a visita de uma delegação do governo polonês. Entre as autoridades estão o vice-ministro da Agricultura e o embaixador do país no Brasil. Depois, a análise de projetos. Entre eles está o que cria o programa de microdestilarias de álcool e biocombustíveis. O programa atenderia prioritariamente agricultores familiares e cooperativas. Na Comissão de Infraestrutura, está na pauta o projeto que prevê o embarque gratuito de bagagens e volumes que atendam a determinados critérios de peso e volume no transporte rodoviário nacional e internacional.
e na subcomissão do FGTS haverá audiência pública para discutir o fundo de investimento do FGTS, além de alternativas para aplicação de recursos e critérios para saques de contas. A Comissão de Direitos Humanos está prevista para logo mais às 9 horas da manhã. O repórter Hermes Coelho está ao vivo no túnel do tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Na pauta da reunião da Comissão de Direitos Humanos desta manhã constam 34 itens. Entre eles, o projeto de lei que reserva metade das vagas das universidades federais para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Esse projeto também beneficia estudantes negros e indígenas e é de autoria da deputada Nice Lobão. A matéria tramita em conjunto com 2 projetos de lei do Senado que tratam do mesmo tema. Um de autoria do senador Álvaro Dias e outro do então senador Marconi Perillo. O relator da matéria na Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, defende que ela seja aprovada. André. Obrigado, Hermes. Mais rapidez no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O governo poderá executar obras com regime diferenciado de contratação, que simplifica os processos de licitação. E o Ministério da Defesa começa a receber dinheiro para a reconstrução da base brasileira Comandante Ferraz, na Antártica. Temas de 2 medidas provisórias aprovadas ontem no Senado. A primeira medida provisória aprovada foi a 559, que autoriza a Eletrobras a assumir o controle acionário da CELG, Companhia de Distribuição de Energia de Goiás. Na Câmara, a MP foi modificada para incluir diversos temas de uma outra medida que perdeu a validade em maio por não ter sido analisada a tempo pelos deputados. Veja, senhor presidente, o absurdo, a discrepância e a absoluta falta de conexão entre todos esses temas e, em relação à maioria deles, a absoluta falta de relevância e urgência, aqui um pressuposto fundamental. Esta medida provisória de 3 artigos, ela passa a mais de 30 artigos, senhora presidente. Me parece uma medida provisória igual unha, igual cabelo, que regenera, que vai crescendo à medida em que ela vai tramitando dentro do Congresso Nacional. O relator no Senado, Renan Calheiros, manteve as alterações feitas na Câmara, entre elas a permissão do uso do regime diferenciado de contratações para as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. O RDC simplifica as licitações e já é usado nas obras da Copa de 2014. Em menos de um ano de sua aplicação, já se notam resultados positivos, absolutamente positivos, com a redução, senador Jorge Viana, no tempo médio dos processos licitatórios, no tempo médio de 240 dias, para 80 dias. Licitam-se as obras com um anteprojeto ou com um projeto básico. E aí a obra não anda porque não tem projeto. E aí ocorrem as reformulações de preços, sobrepreços, a corrupção. Na MP também está incluído o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior. Com o PROIES, é possível converter as dívidas com a União em bolsas de estudo. É uma renúncia na prática de 18 bilhões de reais, serão criadas mais de 500 mil vagas, o que vai revitalizar o ProUni, senhor presidente, que hoje dispõe de 1 milhão de vagas. Os senadores também aprovaram a MP 560, que concede crédito extraordinário de 40 milhões de reais para o Ministério da Defesa. Os recursos serão usados para a remoção de escombros da Estação Antártica Comandante Ferraz, destruída por um incêndio em fevereiro deste ano. O Ministério da Defesa estima que a nova base será concluída apenas em 2018, se não houver cortes no orçamento para o Programa Brasileiro na Antártica. O plenário aprovou ainda as indicações de Ana de Oliveira Frazão e Eduardo Pontual Ribeiro para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Também foram aprovados empréstimos internacionais para Sergipe, Tocantins e Toledo, município do Paraná. A pauta do plenário continua trancada por uma medida provisória. Ficha limpa para cargos públicos e aumento de pena para a exploração sexual de crianças e adolescentes. Propostas aprovadas ontem na Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ aprovou uma proposta de emenda constitucional que inclui as normas da ficha limpa como requisitos para o exercício de qualquer cargo público, efetivo ou comissionado.
a PEC propõe estender ao conjunto dos servidores públicos, efetivos ou comissionados, requisitos que homenageiam a probidade e a moralidade pública na esteira dos requisitos impostos aos candidatos a cargos eletivos pela lei do Ficha Limpa, ou da Ficha Limpa. Destaque-se nesse sentido a não condenação criminal por sentença proferida por órgão colegiado como requisito à investidura em cargo público. A comissão também aprovou um projeto que cria penas mais duras para a exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o Unicef, todos os anos, 1 milhão de crianças começam a ser exploradas. 10% dos casos estariam concentrados no Brasil, nas Filipinas e em Taiwan. O projeto aumenta de 4 para 6 anos a pena mínima para quem explorar ou submeter crianças ou adolescentes à prostituição. Também ficam sujeitos à pena o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que o crime for cometido. A União passará a cobrar de estados e municípios a realização de campanhas de combate à exploração sexual. Produtos e serviços de empresas que colaborem com ações de combate à exploração sexual de crianças poderiam, senhor presidente, isso também é muito importante, receber esse selo, que é um selo de cidadania, com o qual o governo federal, através dessa política pública de Estado, vai poder homenagear aquelas pessoas que fazem a sua parte, que cumprem o seu papel. Tudo que a gente puder fazer para coibir, impedir, criar defesas para as nossas crianças e para a juventude, nós temos que fazer. A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que cria uma nova política nacional de irrigação. O texto prevê incentivos, como a ampliação dos descontos nas tarifas de energia elétrica para o setor. A nova política visa aumentar a área irrigada e a produtividade agrícola. A matéria será examinada agora pelos senadores. Os deputados também aprovaram regras para a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho. O projeto segue para a sanção presidencial. A comissão de juristas, criada para analisar e propor mudanças ao Código Penal brasileiro, apresentou ontem o anteprojeto do novo Código. O presidente da Comissão de Juristas, ministro Gilson Dipp, entregou ao presidente do Senado, José Sarney, o anteprojeto. O texto foi elaborado por cerca de 8 meses e reúne mais de 500 artigos. Sugestões de leis que podem compor o novo Código Penal. O que nós nos preocupamos foi trazer para o Código Penal todas as figuras penais existentes e não existentes que nós achamos interessantes para a sociedade. Nenhum tabu foi deixado de lado. E eu sei, sim, que os debates serão acirrados, as controvérsias serão mantidas, e evidentemente que um país que tem uma desigualdade social, econômica, cultural, religiosa e filosófica muito grande, isso vai desaguar no parlamento. Mas o parlamento é a casa do povo, é a que vai elaborar finalmente o nosso Código Penal. O texto aumenta o número de situações em que o aborto é permitido, descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal, torna crime a homofobia, dá proteção a índios que cometerem crimes seguindo tradições da tribo, tipifica os crimes de enriquecimento ilícito e formação de milícias, responsabiliza penalmente empresas envolvidas em corrupção e crimes ambientais e pune com prisão o motorista que dirigir embriagado sem necessidade de comprovação pelo bafômetro. Com a entrega do anteprojeto de reforma do Código Penal ao presidente do Senado, o trabalho da Comissão de Juristas foi encerrado. Agora é a hora dos senadores analisarem atentamente os mais de 500 artigos do novo Código. Para isso, será formada uma comissão especial e só depois deste momento é que o novo Código Penal vai tramitar nas comissões do Senado. O senador Eunício Oliveira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vai criar esta comissão, eu farei parte desta comissão, nós faremos audiências públicas pelo Brasil e tenho a convicção que a partir de 2013 nós possamos iniciar a votação já na CCJ. Nós levaremos até o fim do ano na tramitação, na votação dele aqui, porque é uma matéria complexa que diz respeito muito controvertida, artigos muito polêmicos, de maneira que nós vamos ter que, durante esse tempo todo, discuti-los em audiência pública, ouvir a sociedade uma vez mais, mas chegaremos a uma conclusão. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.